Ó, sobre essa denúncia, Sabrina Barbosa conversou com quem? Com um advogado especialista que explicou o que fazer em casos de falta de assistência por qualquer tipo de plano de saúde. Até me deu um nó na língua aqui, que eu quase mordi a língua. Quase que eu estava tentando dar na língua, aperreado com esse negócio. Bota aqui. A nossa produção tem recebido diversas reclamações dos nossos telespectadores querendo saber o que fazer quando um plano de saúde não dá total assistência ao cliente. Deve desistir? Tem algum prejuízo, alguma situação ruim que deva enfrentar na justiça por conta desse prejuízo também? Enfim, são várias dúvidas. Por isso, a gente vai atrás de um advogado especialista em direitos do consumidor. O Anderson Medeiros está aqui comigo para tirar essas dúvidas. Doutor Anderson, seja bem-vindo. Eu já começo perguntando, tivemos uma telespectadora que frisou a respeito do plano Apvida, que não deu total assistência mesmo tendo mais de 20 anos pagado pelo plano. Como é que deve proceder essa cliente? O que ela deve fazer para, de fato, ter a garantia dos seus direitos? Primeiramente, para a gente começar a conversar sobre esse tipo de relação, a gente precisa frisar que é uma relação de consumo. Plano e consumidor é uma relação de consumo. E quando o plano se obriga, através de um contrato de consumo, a prestar coberturas, a prestar exames, consultas, procedimentos, ele tem que cumprir, certo? Não há alegação de que existe uma insuficiência na cobertura, existe uma insuficiência no pagamento. Não, isso não cabe. Se o consumidor firmou um contrato com um plano de saúde e o plano não está cumprindo, a gente tem algumas saídas. Primeiro, a rescisão do contrato. O consumidor diz, não, eu não quero a manutenção desse contrato, ele não está me servindo. Você pode rescindir o contrato porque o serviço ofertado não está sendo prestado e essa rescisão não acarretará nenhum ônus, nenhuma multa, nada nesse sentido. Pelo contrário, você, consumidor que não teve o serviço ofertado, pode ter a restituição do valor pago, porque aquele valor pago pelo serviço não serviu, porque o serviço não foi ofertado. Então, o que é um senso comum de achar que quando a gente rescinde um contrato, vai pagar a multa, vai pagar a rescisão. Nesse caso, não, porque se trata de um contrato de consumo e o serviço ofertado pelo plano de saúde não foi prestado. A gente tem outros mecanismos, como, por exemplo, procurar os órgãos de proteção e defesa do consumidor, né, o PROCON, que ele tenta essa resolução administrativa, porque, Sabrina, existem situações que o consumidor, ele, embora não tenha o serviço prestado, ele quer manter aquele contrato. Pela uma situação de hipossuficiência, de realmente precisar do plano de saúde e não tem um tempo hábil para migrar. Então, nessa situação, procura o PROCON, faz uma reclamação na Agência Nacional de Saúde, relatando que o plano tal e tal e tal não cumpriu com a seguinte cobertura firmada em contrato. Se nenhuma dessas situações resolverem, a gente tem a Justiça. Procura um advogado, o advogado vai entrar com ação de obrigação de fazer e um pedido de liminar para que aquela situação, aquela cobertura seja oferecida de urgência, no prazo de urgência, inclusive fixando multa diária se o plano não cumprir, porque o plano é de saúde, mas trata de saúde e de vida. Então a gente não pode ficar postergando, procrastinando uma situação que é urgente. Estava até aqui o pessoal dizendo assim, ei, modo o nome, aperreio, Apvida, aperreio, pronto. Não é? Quem? Eu? Gostei, viu, Jirimu? Esse nome foi criado por Jirimu, nosso negra de Samuca. Aperreio. Então pronto, pegou. Ao invés de Apvida, aperreio. Porque é um aperreio para uma pessoa. É para aperrear qualquer um. Aperreio o juiz de qualquer um. Você pagar um plano, não é? A Apvida, como disse a mulher, 20 anos, na hora que precisa, passar por um aperreio.